Bayern de Munique mostra o porquê hoje é o melhor time do mundo e aplica uma senhora goleada, um senhor 5-0 para cima do São Paulo nesta rodada de Bundesliga. E eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Bom, já bora destacar como que foram os gols dessa vitória bávara, e aí já vale destacar. O Bayern venceu esse time do São Paulo poupando jogadores. Então, por exemplo, lá na frente, o Kane nem jogou o Nicolas Jackson. O Jackson no Chelsea era piada, um cara que não conseguia dominar a bola. E nesse time do Bayern, ele é um reserva que agrega nesse time. É de fato um time que consegue potencializar até jogadores medianos. Por exemplo, o Leimer era um volante ok no Leipzig. Nesse time do Bayern de Munique, ele joga improvisado na lateral esquerda e rende muito, por exemplo. Então, é um time que tem craques, mas que o funcionamento tá de forma brilhante, cara. E dentro do jogo, logo no início da partida, com 10 minutos de jogo, o Bayern já abre o placar. Um cruzamento do próprio Leimer. O Leimer que dessa vez, cara, jogou pelo lado direito, né? Porque do outro lado jogou o Bischoff dessa vez. Né? Mas o time ideal, o time inicial desse time do Bayern, por exemplo, contra o Real Madrid, foi o Stanisic pelo lado direito, ele que é zagueiro de origem, joga na lateral direita também, e o Leimer por essa lateral esquerda, né? É de fato um coringa, o Leimer. E aí nesse jogo, jogando pelo lado direito, consegue um belo cruzamento. E o Musiala, que começou como titular, pisa na área, cabeceia, faz ali 1-0. E olha que esse time do Bayern tá jogando tão bem, tá tendo tantos resultados, e o Musiala tá voltando de lesão por agora. Tanto é que esse quarteto de ataque do Bayern de Munique no momento é o Gnabry centralizado, o Olise pela direita, Luiz Dias pela esquerda e o Harry Kane centralizado. Esse é o time ideal do Bayern no momento. Só que com o Musiala inteiro fisicamente, ele é titular desse time. E aí o Gnabry é quem sairia e perderia essa vaga na meia de criação desse time do Bayern de Munique. Mostra a força desse elenco. Mesmo com um dos seus principais jogadores estando machucado e retornando só por agora, esse time do Bayern segue jogando uma barbaridade. Imagina daqui a pouco com o Musiala inteiro fisicamente. Um time com Musiala, Olise, Luiz Dias e Harry Kane. Pô, é apelação, cara. Tá maluco. Enfim, logo nesse início de jogo, o Bayern já abre o placar e fecha assim o primeiro tempo. Vai para a segunda etapa e o Bayern não tem dó. Com 8 da segunda etapa, numa jogada de bola aérea, o Goretzka na segunda trave empurra para o gol, faz ali o 2-0. Goretzka que está nessa reta final de passagem pelo Bayern, tudo indica que ao final da temporada ele vai sair. Vem perdendo espaço nesses últimos tempos, né? O Pavlovic virou volante titular desse time junto com o Kimmich. E ali eu acho que é uma posição que o Bayern poderia pensar em se reforçar. O Pavlovic não é ruim, mas ele é um jogador ok. O Kimmich é acima da média, mas o Pavlovic é ok. Esse time do Bayern pode colocar alguém que seja acima da média ao lado do Kimmich nesse meio de campo. O Goretzka no auge era esse cara. Hoje ele não está mais num nível tão alto, mas fez uma baita atuação. O 3-0 é na saída de jogo. Logo depois desse 2-0, o São Paulo sai jogando, o Bayern pressiona, recupera e o Olise, na jogada típica dele, vindo da direita para o meio, finaliza no cantinho e faz o 3-0. Em menos de um minuto, o Bayern fez 2 gols. É um time muito forte. É um dilema enfrentar esse time do Bayern de Munique, porque se você ficar dando um chutão toda hora e se livrando da bola e só se defendendo, esse time vai te esmagar tanto que uma hora vai fazer o gol. Se você buscar sair jogando, esse time vai marcar tanto pressão que vai recuperar a bola. Então, por exemplo, esse terceiro gol do Bayern foi uma pressão, recuperou a bola e ele fez o terceiro gol. O quarto gol, que foi do Nicolas Jackson, a mesma coisa. Uma pressão, recuperou a bola lá em cima e o Jackson cara a cara fez o quarto gol. E aí o quinto gol, já com 43 do segundo tempo, é uma pressão, a bola fica com o Rafael Guerreiro, depois de um passe do Nicolas Jackson, e o Guerreiro faz o gol. Literalmente os 3 últimos gols do Bayern de Munique na base dessa pressão lá em cima. Não recua, é um time que marca lá em cima. Não precisa, às vezes, nem envolver tanto o adversário. No momento que o adversário tenta competir, tenta jogar, o Bayern encaixa tanto a sua marcação que já recupera a bola em uma zona muito perigosa. Então, assim, quando você vai enfrentar esse time do Bayern de Munique, esses seus escapes de contra-ataque que vão ter que ser as armas mais poderosas. E é nisso que, por exemplo, o Mbappé deu muito trabalho no segundo tempo, no meio de semana contra o Bayern, porque ele é um cara que ataca muito bem essa última linha de defesa. O Upamecano
É um zagueiro que erra muito, cara. Não sei como é que ele tá no Bayern de Munique ainda. É muito pelo nome, né? Zagueiro de seleção francesa também. Ele é muito rápido, muito forte, mas muito atrapalhado também, né? O Bayern precisaria ter um zagueiro mais seguro, por sinal. Eu confio muito mais no Jonathan Tah, por exemplo, do que no Upamecano. Enfim, acho que Jonathan Tah e Kim Min-jae poderia ser uma dupla até que traz mais segurança do que o Upamecano. Enfim. E aí o Bayern fecha nesse 5-0, os dois primeiros gols sendo bem construídos, o segundo através de uma bola parada, e o primeiro com bola rolando, termina em uma bola alçada na área, e o Musiala abre o placar, e os três últimos, nessa marcação pressão lá em cima, o Bayern recupera a bola e rapidamente já transforma isso em gol. Fora que ainda fez um sexto gol nos acréscimos, de bola parada, do Goretzka, só que foi anulado por impedimento. Poderia ter sido até mais. Cara, esse time do Bayern de Munique é muito forte, cara. Muito forte. Ó, por exemplo, dentro do jogo, o Bayern teve 20 finalizações, 8 chutes a gol, um volume de jogo impressionante. É um time muito forte. E hoje, sem dúvidas, é o melhor time do mundo. Pode não ganhar a Champions. Tem um Real Madrid com uma camisa muito pesada nesse jogo de volta. Tem um PSG que está engrenando cada vez mais dentro da temporada. Tem um Arsenal com um sistema defensivo muito forte. Bola parada muito forte. Eu acho que os times que têm mais chance de ganhar essa Champions, de fato, são Bayern de Munique, PSG e Arsenal. E o melhor time do mundo hoje é o Bayern. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!